a juventude empolgada aí com o ensino da segurança do trabalho, né? Então, o pessoal diz que existem outras matérias mais importantes nesse curso do que a minha, né? Só que sem a minha vocês não vão sobreviver para executar as outras, viu? Então, aprenda tudo que puder aqui. Aprenda para se proteger e também para proteger os seus colegas de trabalho, porque ninguém contrata um técnico porque tem uma vaga sobrando, não. Contrata um técnico normalmente para liderar equipes. E a segurança dá lucro, viu? Se lembre. Então, meu nome é Ricardo Machado e vamos falar hoje de um espaço muito interessante, né? Que é o espaço confinado. É aquela área que não foi feita para ocupação humana contínua, mas de vez por outra a gente precisa colocar um ser humano lá para executar uma atividade, por exemplo, uma manutenção, uma montagem, uma inspeção, né? E eu tenho que me cercar aqui de cuidados para que essa pessoa não tenha sua saúde comprometida por entrar, né, nessa área, né? A norma que a gente vai usar aqui como referência é a NR33, lembrando que a gente tem atualmente 37 normas de segurança na legislação trabalhista, né? E a norma 33 toca aqui os parâmetros, coloca aqui os parâmetros de segurança para o espaço confinado. Uma delas é a sinalização do espaço confinado, esse padrão aí, esse símbolo, né, de área perigosa aí, que a gente tem que ter na entrada de todo espaço confinado, a gente tem que identificar, cadastrar e controlar o acesso desses espaços na nossa empresa. Essa norma ela é também inspirada, né, referenciada aqui na ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, na sua norma brasileira regulamentadora 14787. E daqui vem esse conceito, né? Espaço confinado é qualquer área ou ambiente, né, não projetado para ocupação humana contínua. Ele possui meios limitados de entrada e de saída, né? E a ventilação é insuficiente para remover os contaminantes, ou onde possa existir também a deficiência ou enriquecimento de oxigênio. É muito comum também no espaço confinado a gente ter atmosferas explosivas, que a gente chama de área classificada, né? Então, existe uma outra norma aí da ABNT que vai definir essas áreas classificadas, mas a gente tem que estar verificando isso também quando entra nesse espaço. Às vezes, quando a gente entra, está tudo bem, mas o nosso trabalho lá dentro pode gerar uma atmosfera de risco. Pode consumir, por exemplo, o oxigênio que tem lá dentro, ou gerar uma atmosfera explosiva ou uma atmosfera tóxica, né? Então, imagina eu descer aqui numa galeria de esgoto, né, e encontrar lá uma atmosfera imediatamente perigosa à vida e à saúde, né? O que seria isso? Por que eu não digo só que é uma atmosfera perigosa para a minha vida, né? Porque nesse caso ela pode ou tirar a sua vida ou lhe causar uma doença muito grave que vai complicar, claro, a sua qualidade de vida, né? Então é a atmosfera IPVS. Tá? Então o oxigênio a gente tem que estar nessa faixa de 19,5% até 23%. Abaixo de 19,5% a gente tem deficiência na respiração, começa a desmaiar, começa a falhar o nosso organismo, né? E acima de 23% eu tenho a intoxicação por oxigênio, começa também a ter lesão nas minhas células. Então ele não é projetado para respirar oxigênio puro. Tá? Apesar de a gente em alguns momentos usar o oxigênio puro, lá nos hospitais, por exemplo, né? Mas são momentos onde eu estou com deficiência de respiração. Aí a gente usa o oxigênio puro. Mas normalmente eu não posso ter oxigênio acima de 23% na atmosfera. Vou destacar aqui esses três gases perigosos aqui. Um deles é o H2S. O H2S é o gás sulfídrico. Ele tem cheiro de ovo podre. Quando a gente sente esse cheiro, ele ainda não é tóxico, né? Quando ele está no nível tóxico, na concentração tóxica, ele bloqueia nossas células olfativas e aí você não percebe o cheiro. Ele provoca asfixia química, né? Vai se combinar com o meu sangue e impede o transporte de oxigênio pelo meu sangue, aí complicou a minha vida, né? Ele também é um dos elementos que a gente relaciona à existência de vida, porque ele é promovido pela decomposição da matéria orgânica. Então é muito comum ele estar em locais pantanosos, em cavernas, em locais de mineração, na exploração aí do petróleo, do gás natural também. Vem aqui o gás sulfídrico, né? E é muito perigoso porque ele mata você rapidamente. A pessoa que entra no buraco para resgatar você morre também antes de se dar conta que está se envenenando, né? Ele é mais pesado do que o ar, então normalmente ele fica no fundo do poço.
Tá? Numa altura intermediária, se acumula aqui o monóxido de carbono. Tá? Então, como eu posso encontrar o monóxido de carbono? Normalmente ele é produto da combustão. Tá? E às vezes a combustão que o meu serviço lá dentro do espaço confinado está gerando, por exemplo, um trabalho com um maçarico de solda, ou um trabalho com maçarico para fixar um revestimento, né? Então, o monóxido de carbono também é um asfixiante químico, ele vai se combinar nas minhas hemácias, né, e vai impedir o transporte de oxigênio no meu sangue. E um pouquinho mais leve do que o gás sulfídrico e o monóxido de carbono é o gás metano, também conhecido aí como gás dos pântanos, também é produzido pela decomposição natural da matéria orgânica, e não é à toa que a gente chama ele de gás natural. Comercialmente também é conhecido como GNV, gás natural veicular, que a gente pode usar ele para a combustão nos motores, né, de combustão interna. Tá? O CH4 é a molécula mais simples do hidrocarboneto, mais simples, né? Um carbono só. A gente sabe que os carbonos sempre têm 4 ligações, né? E o hidrogênio sempre tem uma ligação simples, né? Então, é uma moléculazinha de 4 ligações simples com o hidrogênio, né? O metano tem um outro problema. Além de ser tóxico, dele também provocar asfixia química, ele é explosivo. Tá? Então tem que ter um cuidado de monitorar a entrada e a minha permanência no espaço confinado, principalmente desses 3 gases, né? Também tem que ver o percentual de oxigênio que existe lá, porque onde eu tenho também decomposição de matéria orgânica, eu acabo tendo consumo de oxigênio, então o percentual de oxigênio naquela atmosfera lá é menor, né? Também tem que monitorar isso, né? Sempre antes de entrar e durante o meu trabalho lá naquele espaço. Antigamente a gente amarrava uma gaiola de passarinho no barbante, descia dentro do buraco, né? Ou levava junto com a gente o passarinho, descia no buraco, subia de volta. Se o passarinho voltasse vivo, eu podia entrar, né? E eu levava a gaiola comigo, né? Se em algum momento o passarinho morresse, eu tinha que abandonar aquele espaço. Esse aqui é o nosso passarinho eletrônico. Tá? Ele vai detectar aqui 4 gases. Cada bolinha daquela ali é um sensor de gás. E ele vibra, dá um alerta sonoro também e também um alerta luminoso. Essas 3 lâmpadas ali de LED vão fazer um carnaval aqui para avisar que tem uma situação perigosa na minha situação, na minha vida, né? E como é que eu posso medir esse gás, essa atmosfera, antes de entrar no espaço confinado? Tem 2 maneiras. Eu posso amarrar ele num barbante, descer ele até o poço, né? Ou eu posso, a gente vê ali uma pequena rosca ali meio douradinha no centro daqueles 4 sensores. Ó. Isso ali é para eu acoplar um console e com uma pequena bomba eu lanço uma mangueira no fundo do poço e aspiro o ar daquela atmosfera lá e lanço ele aqui nesses 4 sensores. E aí o monitor aqui vai me dizer se está seguro ou não. Esse aqui mede oxigênio, mede o H2S, o CO, o monóxido de carbono, e também mede a explosividade. Esse é o kit da bomba que vai succionar lá o ar para jogar naquele sensor ali. E no momento que eu detectei que está tudo bem e eu vou entrar, eu levo ele também fixado aqui no meu peito, nunca a mais de 20 centímetros do meu nariz, porque é o nosso campo respiratório, né? Levo ele como um monitor pessoal. Existem os mais sofisticados, como esse aqui, mas a mesma função. Esse aqui também é um detector de 4 gases. E alguns mais específicos para um determinado tipo de gás, onde eu posso trocar o sensor ali também e mudar o tipo de gás que eu estou medindo. Tem alguns modelos aí diferentes aí de detectores, né? O importante é ele me dizer a leitura na hora, né? Então, no caso do espaço confinado, a norma 33 aqui, ela coloca algumas obrigações do empregador e do empregado, né? Cabe ao empregador indicar formalmente um responsável técnico pelo cumprimento dessa norma. Esse responsável normalmente é um profissional de segurança do trabalho. Na sua ausência, vai ser o profissional lá que é o supervisor de espaço confinado, que recebe um treinamento maior, né, sobre o trabalho no espaço confinado. E identificar esses espaços existentes no estabelecimento, né, com a sinalização e também com travas para evitar a entrada sem autorização. Identificar os riscos específicos de cada espaço, né? Tem espaços que vão ter risco biológico, alguns outros ausência de oxigênio, alguns outros a presença de atmosferas perigosas.
E ele vai ter que implementar um plano de gestão, né, onde vai ter medidas técnicas aqui, medidas administrativas, pessoais, plano de emergência também, né, de salvamento para resgatar as pessoas, de forma a garantir de maneira permanente, né, que as condições de trabalho, gerenciando esses meus espaços confinados. Às vezes eu só entro lá uma vez por ano. No caso aí da indústria dessas usinas de cana-de-açúcar, né? Uma vez por ano, na entre-safra, você tem que desmontar as fornalhas da caldeira e limpar, né? Então essas fornalhas são espaços confinados. Então só vou entrar lá naquela determinada época do ano. Galerias de esgoto, aí tem uma determinada época para a gente entrar, para ter a manutenção, né? Na indústria da mineração já é uma coisa mais contínua, né? Então tem que ter aqui um plano de gestão. Todo trabalho em espaço confinado tem que ter o que a gente chama de vigia. Eu não posso trabalhar sozinho, eu tenho que ter uma pessoa me monitorando. E esse vigia tem que receber o mesmo treinamento que eu recebi para ser autorizado a entrar naquele espaço confinado. E eu só posso entrar quando for designado uma permissão de entrada, que vai designar quem é o meu vigia, quem é que é a pessoa, nesse caso eu aqui, que é autorizado a entrar, né? E como vai ser feito esse trabalho. E nessa guia, a gente vai ver agora em seguida, a gente põe também os testes, né, o monitoramento do espaço confinado para liberar esse acesso naquela data, naquele horário. O supervisor de entrada é essa figura que vai coordenar esse plano dos espaços confinados, né? Ele que vai liberar, emitir a permissão de entrada, PET, né, permissão de entrada de trabalho, antes do início das atividades, né? E é esse cara também, esse profissional, que executa esses testes, vai tirar uma amostra do ar lá, vai verificar a presença de oxigênio, de contaminantes, né? Ele que vai permitir ali, botar o nome de quem vai entrar, de quem vai ser o vigia, quem vão ser os operadores lá, os autorizados a entrarem, né? E ao final também é ele que vai contar quem saiu, né? Vai encerrar essa ordem de serviço aí, que é essa permissão de trabalho. Ele também assegura aqui que os serviços de emergência, né, estejam disponíveis, né? E quais são os meios para acioná-los, se vou usar uma radiocomunicação, se vou usar aqui outros meios de comunicação, né? E ele também pode cancelar os trabalhos quando necessário. Por exemplo, ó, esse trabalho deu uma condição climática aqui, começou a chover muito e inundou lá o espaço, né? Eu posso cancelar essa atividade, tá? Antes ou durante a sua execução. E por fim, ele que já comentei, mas é ele que encerra a permissão do trabalho, vai contar quantas pessoas saíram e que tem que ser igual às pessoas que entraram, né? Pelo nome, não é só contar, ele vai fazer uma chamada nominal para poder depois encerrar os trabalhos lá e trancar a entrada, bloquear o acesso ao espaço confinado. Todos os trabalhadores autorizados e os vigias, né, devem receber um treinamento, tá? Uma capacitação a cada 12 meses, uma vez por ano, um treinamento de 16 horas. Se aqui está o currículo do treinamento, que é definido lá na norma, na NR 33. Então, as definições do que é um espaço confinado, o que é uma atmosfera de risco, né? Conhecimento e controle dos riscos, por exemplo, como é que eu vou, que tipo de instrumentos, como é que é avaliado o risco, como é que eu me protejo, que tipo de EPIs eu vou usar, né? Todos os equipamentos utilizados, sejam lá equipamentos de segurança ou equipamentos de trabalho também, como as ferramentas. Procedimentos para a utilização da PET, a permissão de entrada, saber que tem que ter essa PET, que ele não pode entrar lá sem ser autorizado, né? Não é só porque eu tenho treinamento que eu posso agora entrar em qualquer lugar que eu queira da empresa, né? Eu tenho que ter um preparo para esse trabalho. Lembrando que normalmente não são trabalhos de rotinas, tem que ser programados, né? Planejados. É programada a data da execução. E ele tem também que aprender resgate, né? Noções de resgate e primeiros socorros. O supervisor de entrada, ele faz um treinamento maior de 40 horas. Então, além de identificar os critérios de identificação de riscos, né, dos equipamentos aí, e o conhecimento sobre práticas seguras de trabalho que o autorizado ali naquele curso de 16 horas recebe, ele também vai aprender sobre a legislação de saúde e segurança do trabalho, vai aprender sobre o programa de proteção respiratória da empresa, sobre as áreas classificadas, que são aquelas áreas que têm risco de explosão e como é que eu posso detectar isso, né?
e sobre as operações de salvamento. Tá? Então veja que é um treinamento mais sofisticado. Quem é esse cara aqui? Existe uma profissão supervisor? Não, normalmente essa pessoa aqui ou é o técnico de segurança do trabalho ou o chefe de manutenção da empresa, que dentre todas as manutenções da empresa também existem os trabalhos em espaço confinado. Tá? É claro que fazer um curso desse me dá valor no meu currículo, né? Me dá aqui também, agrega e pode melhorar até o meu salário, né, na empresa. Né? E claro que não é toda pessoa que consegue assumir lá uma função de liderança, mas a gente se preparando para isso consegue. E dentre os procedimentos de resgate, né, então tem aqui a descrição dos possíveis cenários de acidentes, né? A gente analisa os riscos lá no plano de emergência lá e define os cenários. Descreve as medidas de salvamento, de primeiros socorros, seleciona já no plano as técnicas que a gente vai usar para comunicação, para iluminação de emergência, para busca e para resgate. Né? Existia um aparelho que ficou com o apelido de detector de homem morto, né? Porque ele fazia o seguinte: quando você parasse de andar, ele começava a apitar, né? Só que ele não mandava essa mensagem para ninguém, né? Então ele só servia para a pessoa do resgate achar o cadáver, né? Então ficou com o apelido de detector de homem morto, né? Os aparelhos mais modernos, eles mandam um sinal de rádio para o vigia que está lá na entrada do espaço confinado, dizendo, oh, o cara parou, né? E aí eu uso a radiocomunicação para mandar uma mensagem, o que aconteceu aí? Tá? Não, tá tudo bem, eu só parei de andar mesmo aqui e tal. Desmaiou, tá sentindo mal e tal? Não, tá tudo bem, ok. Então, mas de qualquer forma, existe um emissor ali, um alarme, para chamar o socorro caso eu desmaie, não consiga chamar com o meu rádio comunicador. Né? A comunicação é muito importante aqui para a segurança do trabalho. Né? E essa comunicação em tempo real. Né? A gente ainda vai falar um pouco mais aí de sinalização, de segurança também, nessa disciplina, mas nesse caso aqui é a radiocomunicação. Né? E também definir aqui os primeiros socorros, como são transportadas essas vítimas, aí como é que eu vou retirar, dependendo do tipo de espaço confinado, eu tenho que ter equipamentos de alpinismo para retirar as pessoas de lá. Tá? Acionamento da equipe responsável, pública ou privada, né, pelo resgate, como se dá esse acionamento, como é esse alarme, né, como é essa chamada de socorro. E anualmente a gente tem que fazer, esse plano tem que prever um exercício, um simulado, né, de salvamento para esses possíveis cenários aí no espaço confinado. Essa daqui é a PET, está ruim de ler aqui, mas é o formulário de permissão de entrada de trabalho. Nesse formulário a gente vai identificar a empresa, né? Tem que identificar o local daquele espaço confinado, a equipe que está lá, o nome das pessoas que vão fazer esse serviço, a data, o horário de início e fim, né? E os testes, né? Para eu liberar a entrada das pessoas. E também no final tem que conferir a saída das pessoas e aí encerrar a PET. Tá? Todo o trabalho de espaço confinado ele não vai ter uma PET aberta indefinidamente. Ele tem horário de início e horário de fim. Alguns trabalhos podem ser feitos só durante o dia, outros só durante a noite, alguns em determinadas épocas do ano. Né? E constatando aqui, por exemplo, que a atmosfera não é segura, eu tenho que renovar essa atmosfera. Então, existem alguns equipamentos para isso. Né? Aqui os equipamentos para acesso também, acesso e resgate, né? Um cabo de segurança aqui. E equipamentos de ventilação portáteis aqui para eu poder retirar os contaminantes ou insuflar ar puro lá naquele ambiente. Esse aqui, né, um exaustor e insuflador, dependendo de qual lado eu use aqui, vai acoplar a garganta ali, vou conseguir estar ventilando lá ou sugando, né, aspirando o produto. Essa aqui é uma caixa d'água lá da Universidade Federal, do tempo que eu trabalhei lá. Se eu não me engano, isso aqui foi em 2012, 2013. Até me lembro o prédio lá, na Escola de Ciência e Tecnologia, né, o CIT. Então é grande, é do tamanho de uma sala, né, e a gente alcança a mão do teto, essa caixa d'água. Então o único acesso dela é uma porta no teto, né? Então para chegar nessa porta ali por fora, né, a gente já tem um risco de queda em altura. E entrando aqui, a gente vai ter o risco do espaço confinado, né? Vou descer aqui. Então veja, o que é essa coisa preta na parede aí? É uma manta asfáltica, né? Um material para impermeabilizar, para não ter vazamento de água dessa caixa d'água. Né?
Além de eu ter um concreto já especial aqui, impermeabilizado, também faço essa vedação com a manta asfáltica. E para fazer isso eu tenho que usar chama. Um problema é gerar calor, outro problema é consumir o oxigênio e o terceiro problema é emitir a atmosfera tóxica aqui, vapores orgânicos, né? Então tem que estar monitorando esse ambiente, porque durante o trabalho, quando a gente entrou aqui, ó, com o Júlio, né, eu que tirei essa foto, aqui está tudo bem, não estão fazendo nenhum serviço ali, a gente mediu tudo, está tudo bem. Mas durante o serviço pode-se criar lá uma atmosfera perigosa, né? Então tem que ter um monitorador aqui no peito do funcionário e eu tenho que ter na boca do acesso lá, a porta de acesso, um vigia, né? Controlando essa atividade aqui para poder resgatar a pessoa que está trabalhando ali. Então essa atividade aqui se aquece e depois gruda ele nas paredes, né? Que essa manta asfalto. Ok, deixa eu ampliar minha câmera aqui para o nosso fechamento tradicional. Se lembre sempre que o espaço confinado não foi feito para você estar ali continuamente. Então tem que testar antes, testar durante e verificar o depois, né? Se todo mundo realmente saiu, né? Tem que ter boa comunicação, tem que ter treinamento e no caso dessas avaliações aí ajuda muito, né? A gente precisa de um instrumento de resposta instantânea, de resposta direta, né? Então a gente está se cuidando aí com o uso dos equipamentos de proteção individual, do procedimento de segurança e de todas essas verificações, né? Ok? Por hoje é isso. Façam aí a tarefa dessa aula. Vejam também o vídeo complementar que eu vou colocar aqui na descrição da aula. Muito obrigado.